A Anvisa decidiu que a venda de medicamentos como Ozempic, que são agonistas, passa a exigir a retenção da receita médica na farmácia. Isso significa que, além de serem medicamentos de tarja vermelha que exigem a receita, as farmácias terão que reter a receita médica do paciente. Para o presidente da Associação Paulista de Medicina, Antônio José Gonçalves, a decisão da Anvisa é importante para garantir o uso correto e seguro desses remédios, além de melhorar o controle efetivo das vendas. Do jeito como estava, realmente era muito difícil você controlar, porque cada ampola que era vendida dessas medicações emagrecedoras, os análogos do GLP-1, não tinha controle nenhum. Nós não sabíamos exatamente para quem ia, para quem não ia, enfim. Era um controle muito, muito ruim, não existia praticamente. A Anvisa, obrigando a retenção da receita, isso vai obrigar a farmácia e o farmacêutico a registrar isso num caderno, e isso vai poder ser analisado melhor, e a partir daí nós vamos ver o que está sendo vendido e o que está sendo feito com receita, e a partir daí intensificar medidas para que cada vez mais essas medicações sejam vendidas com receita médica. Ao determinar a retenção da receita desses emagrecedores, a Anvisa seguiu um posicionamento do Conselho Federal de Medicina. Segundo o CFM, o uso desenfreado dessas drogas, além de provocar desabastecimento para quem realmente precisa, causa riscos já conhecidos e possíveis efeitos colaterais aos pacientes a curto e a longo prazo. O relator do parecer do Conselho, Rafael Câmara, avalia que a retenção da receita garante segurança na aplicação dos emagrecedores. Na própria reunião deliberativa da Anvisa mostrou que você tem muito mais efeitos colaterais, inclusive efeitos colaterais graves, como pancreatite, que não estavam sendo mostrados pela indústria. Então a Anvisa, e olha que é uma minoria da minoria, porque eu mesmo conheço várias pessoas que utilizam esses medicamentos, têm efeitos colaterais de moderados a graves e não avisam seus médicos, e a Anvisa sequer fica sabendo. A Anvisa fica sabendo de uma minoria desses efeitos colaterais. E mesmo com essa minoria, chegaram muitos e muitos relatos de efeitos colaterais graves na Anvisa, e por causa disso, a Anvisa tomou a decisão de reter a receita. Quando se reter a receita, o que acontece? Só vai conseguir aquele medicamento quem tem uma prescrição médica, ou seja, você só vai conseguir usar se você tiver uma real indicação. Porque hoje até pessoas magras estão utilizando esses medicamentos, porque na cabeça delas, elas estão acima do peso, então isso leva a uma tendência de você ter cada vez mais problemas graves, inclusive não notificados. O conselheiro do CFM entende que o maior controle sobre o uso dos emagrecedores poderá evitar danos maiores e salvar vidas. Ninguém está falando que esses medicamentos não são bons, esses medicamentos são excelentes, eles realmente têm um papel fundamental tanto no diabetes quanto na obesidade, mas da forma como está sendo utilizado, de forma indiscriminada, qualquer pessoa decide quando vai usar e se vai usar, isso realmente era um risco, e ainda é um risco, porque não está vigente ainda, só 60 dias após a publicação no Diário Oficial, a saúde pública. Em relação à receita, pode haver falsificação de receita? Pode, isso é um crime, Falsificação também, tudo a gente está falando de crimes, mas muito mais difíceis de se obter do que como ainda está hoje. Hoje qualquer pessoa chega na farmácia, às vezes tem promoção, pague 2, leve 3, pela internet, não precisa de receita, certamente vai dificultar, Agora, cabe à polícia, aos órgãos competentes, fazer seu papel, cada um tem que fazer seu papel, para impedir isso que você está falando. São casos recentes agora de contrabando, tentando trazer de fora, porque aqui no Brasil é muito caro. Pela determinação da Anvisa, a prescrição de medicamentos emagrecedores deverá ser feita em 2 vias, e a venda só poderá ocorrer com a retenção da receita, que terá validade de até 90 dias.